Uma coisa nós temos que admitir: o Brasil nunca foi tão famoso no cenário internacional quanto agora. Nunca houve tantas manchetes, artigos, relatórios, documentários, falas de líderes internacionais se referindo ao Brasil. Tem que ser dito, Lula conseguiu fazer uma coisa: deixou o Brasil famoso novamente. O único problema é que não é por coisas boas, pelo contrário, é por coisas terríveis. Falas defendendo terroristas, fala defendendo o invasor da Ucrânia, né, a Rússia, falas defendendo narcoditadores da América Latina, vergonha tendo seu microfone cortado durante o evento da ONU, e agora um artigo gigantesco num dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos. Não é qualquer jornal. Eu me refiro ao Wall Street Journal, que é um jornal mais lido ali na Wall Street, onde está o dinheiro nos Estados Unidos, onde estão os bancos, os investidores, as pessoas que entendem de economia, pessoas que realmente determinam o caminho do dinheiro e do dólar americano. E o artigo que saiu lá foi esse aqui. Não poderia ser pior, gente. What's behind the meltdown in Brazil? O que está por trás do colapso no Brasil? Aqui, obviamente, ele está em inglês, mas eu coloquei para traduzir e aqui está o mesmo artigo em português. O que está por trás do colapso no Brasil? Acompanhe aqui para mim que você vai entender como que o Brasil está sendo visto lá fora e como que o coelho saiu da cartola. Eles não conseguem mais esconder o que está acontecendo com o Brasil. Uma reforma fiscal decepciona os investidores enquanto os tribunais tomam partido na política. Vamos ler a matéria. Os investidores saíram do Brasil na semana passada enviando sua moeda, o real, para níveis historicamente baixos e o risco país disparando. As ações brasileiras despencaram. O pânico veio após meses de deterioração das perspectivas para o fisco brasileiro. A Reuters relatou na quarta-feira ontem que o índice MSCI, Brasil denominando em dólar, havia caído mais de 30% desde o início do ano. Ó a venezuelização aí. Ó. O gatilho para a rodada mais recente de vendas na nona maior economia do mundo foi um pacote de impostos e gastos diluído que ficou muito aquém do que é necessário para fechar um buraco enorme no orçamento. Com um déficit nominal de 9,5% do produto interno bruto, mais que o dobro do que era quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo há 2 anos e nenhum plano confiável para redimensioná-lo. O Brasil enfrenta uma profunda crise fiscal. Não é a única coisa com que os investidores brasileiros devem se preocupar. A má gestão das contas do governo e da economia em uma democracia normalmente sugere que o partido no poder está prestes a levar uma surra na próxima eleição. Veja Joe Biden. Mas isso pressupõe instituições confiáveis e o Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Olha que afirmação que saiu no Wall Street Journal. Instituições confiáveis e Estado de Direito. Ambos estão em frangalhos no Brasil. Coitado, vai ser colocado no inquérito da fake news. O Banco Central aumentou a taxa de empréstimo overnight em 100 pontos base para 12,25 em 11 de dezembro e vendeu dólares alguns dias depois em um esforço para sustentar o real. Abre aspas. O Banco Central torrou 30 bilhões de dólares para tentar segurar o dólar. Isso equivale, meus amigos, a mais de 180 bilhões de reais que foram torrados, queimados. Aí vem a pior parte. Não adiantou nada. O dólar voltou, subiu de novo e está terminando o dia em 6,20. Voltando ao artigo. Mas quando a reforma rendeu muito pouco, como a reforma rendeu muito pouco na semana passada, os investidores novamente se dirigiam para saídas. Na quarta-feira, a moeda brasileira caiu mais 20% em relação ao dólar para 2024. Ela se fortaleceu na sexta-feira, depois que o Banco Central gastou bilhões de dólares a mais tentando sustentá-la, mas a previsão continua negativa, com mais aumentos nas taxas de juros esperados em 2025. A economia cresceu 3% esse ano, o que não é suficiente em uma economia em desenvolvimento para tirar as pessoas da pobreza. Pior, esse crescimento estava vinculado a estímulos fiscais insustentáveis. É o governo gastando o nosso dinheiro para fabricar um falso PIB. Na quinta-feira, o Goldman Sachs disse que as autoridades estão rapidamente perdendo graus de liberdade para administrar a macroeconomia e os temores de uma armadilha de domínio fiscal estão aumentando. O que quer dizer que o Brasil corre risco de se tornar um país onde o Banco Central é pressionado a definir políticas em resposta à generosidade do governo, em vez de visar o dinheiro sólido. Ou seja, isso aqui é a fórmula do colapso econômico, tá? Populismo.
A próxima eleição presidencial é em outubro de 26, então Lula tem tempo para endireitar o navio. Mas não está claro que uma real estável e contenção de gastos sejam as principais preocupações dele. Ele é um populista de esquerda cuja única receita para vencer eleições competitivas exige carne de porco. No caso, picanha aqui, né? Agora que o orçamento está esgotado, pode-se esperar que ele e seu partido façam maior uso de seu controle sobre o Supremo Tribunal Federal, autoridades eleitorais, promotores e Polícia Federal. A influência de Lula no Tribunal Superior é aparente. Em 2021, anulou sua condenação por corrupção. Olha o que eles estão alegando aqui, cara. Que havia sido confirmada 2 vezes por tribunais inferiores. Usou um tecnicismo somente depois que o prazo da prescrição expirou e ele não pôde ser julgado novamente. Isso permitiu que ele concorresse à presidência em 2022. A Polícia Federal, equivalente à Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos, alegou que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte de um grupo criminoso que tentou mantê-lo no cargo, mesmo depois dele ter perdido para Lula em 2022. Os promotores ainda não acusaram o senhor Bolsonaro e ele mantém sua inocência. Mas esforço para condená-lo. Desculpa. Mas esforço para condená-lo. Cadê? Perdi aqui, ó. No Tribunal da Opinião Pública é inconfundível. Um tribunal eleitoral proibiu de concorrer a um cargo até 2030. A Polícia Federal está atrás de outras figuras da oposição. Uma vítima é o congressista Marcel Van Hatten, um crítico declarado do excesso de autoridade da Suprema Corte e agora sujeito a uma investigação por seu exercício de liberdade de expressão no plenário da legislatura. O Sr. Van Hatten denunciou a detenção ilegal do Felipe Martins, um insider de Bolsonaro que ficou detido 183 dias sob o pretexto de que ele era risco de fuga. Se Tom Homan, o czar da fronteira do Donald Trump, quiser limpar a burocracia da imigração dos Estados Unidos, ele poderia começar com uma investigação sobre quem falsificou um documento de entrada em Orlando, Flórida, que o Brasil usou para alegar que o Sr. Martins havia deixado o país ilegalmente em 2022. Resumindo, nós estamos vendo aí a real situação da ditadura brasileira sendo divulgada pelos maiores veículos de comunicação do mundo, um de grande prestígio, um jornal lido na Wall Street, por isso o nome Wall Street Journal. Que é um dos mais lidos ali dos investidores dos Estados Unidos. Estamos falando dos chefes dos grupos de investimento que são ali correspondentes a trilhões de dólares. E eles estão falando, eles estão lendo que fujam do Brasil, o Brasil não é mais uma democracia, as instituições não são confiáveis, Lula, um criminoso, usou as instituições para tornar a oposição inelegível e prender a oposição, alegando que liberdade de expressão é como jogar uma pessoa de uma ponte. Sim, um ministro do STF disse isso. Resumindo, o coelho saiu da cartola. Aquele trabalho que a gente iniciou para divulgar para o mundo o que estava realmente acontecendo no Brasil teve êxito. Eles sabem agora e consequências severas com certeza serão executadas, porque o mundo não quer mais uma ditadura. Essa é a verdade. O mundo não aguenta, a América Latina não aguenta uma ditadura. E um país do tamanho do Brasil já é uma. E eles estão percebendo isso. Então vai ficar muito difícil agora para ministros do STF viajarem pelo mundo defendendo a democracia, sendo que eles são vistos pelo mundo como os instauradores da ditadura no Brasil.